Vamos dar continuidade à exposição bíblica de Colossenses. Não sei se os irmãos podem notar. Cristo é superior ao filosofismo. Foi o que eu falei domingo. Só que eu falei capítulo 2, 4 ao 7. Aonde o assunto do filosofismo era um alerta para o crescimento. Nós precisamos crescer. Daí eu concluí a mensagem mostrando que um dia aconteceu em nossas vidas o quê? O nascer de novo através da água pela palavra. E a água é a palavra de Deus. Depois, Jesus derrama da sua palavra, da água, que jamais terá sede, sobre a mulher samaritana. Ele falou que delas fluiria águas vivas. Depois no capítulo 7, quando chega na festa dos tabernáculos, Jesus fala que aqueles que quiserem vir a Ele fluirão rios de água viva. Então mostra a necessidade do crescimento, a maturidade, para não sermos enredados pelos ventos de doutrina. Muito bem. Hoje nós vamos ver o versículo 8 ao 10, do capítulo 2, aonde dentro do tema Cristo é superior ao filosofismo, é um alerta para os perigos da pregação dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas doutrinas. E o filosofismo é uma delas, aonde a mentira tem uma fachada de verdade. Então, na última exposição, nós iniciamos a segunda grande divisão da carta. E nessa segunda grande divisão, Paulo está contrastando as frágeis tentativas dos hereges com as poderosas realizações de Cristo, porque nós vimos a última vez. As realizações de Cristo. Paulo, ele não está desmerecendo a filosofia verdadeira. Porque o que é a filosofia verdadeira? Filosofia significa amar a sabedoria. Aí não tem problema. Desde que seja a sabedoria vinda de Deus. O problema do filosofismo herege é que ele promove uma sabedoria excluindo a palavra e a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o problema da heresia. E ele exclui de que maneira? Eles veem os falsos profetas com raciocínios falsos, enganosos, especulações, sofismas. O que é sofismo? É quando você fala algo, uma mentira, algo errado, mas que parece verdade. Isso é sofismo. E é isso que eles faziam e continuam fazendo. Nós vamos ver isso hoje. Então, eles excluíam Cristo em favor do quê? Da tradição humana. Então, nós estamos vendo aqui os perigos. Filosofia, estudezas, tradição de homens, condimentos do mundo. Por isso, eles deviam, os colossenses e nós também, ter uma percepção, manter na lembrança que todas as necessidades que nós temos só podem ser supridas por Cristo. Por quê? Porque Cristo é superior a qualquer pessoa, a qualquer sistema que os hereges podem apontar como mediação para chegar a Deus. Agora, a expectativa de Deus que eles têm é diferente da nossa. Eles creem que Deus, ele, por ser tão superior, o homem não tem como ter contato com ele. Então, para que Deus chegue aos homens, é necessário emanações. Então, emanações vão acontecendo, isso é heresia. Porque Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus onde nós podemos chegar diante do trono da graça do Pai, no nome de Jesus Cristo,
e tratar as questões pessoais, e não com emanações, dependendo de mediações. Muito bem. Versículo 4. Página 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vejam só, aqui está a sequência da exposição dos perigos. Quais são os perigos? Filosofia, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Vocês vão entender o que é isso, porque esse é o perigo que está sendo apontado aqui. E ele começa com cuidado. Cuidado. Cuidado para que ninguém os leve embora cativos. Essa é uma tradução literal do texto. O texto poderia ser traduzido também dessa maneira. Agora percebam só. Cuidado para que ninguém os leve embora cativos. Observe como os falsos mestres, eles não se esforçam para ganhar os perdidos. Eles não estão preocupados em evangelizar ninguém, mas sim para levar embora convertidos das igrejas. E de que maneira que eles fazem isso? Como que eles levam cativos aqueles que estão nas igrejas? É simples. Os cativos desconhecem as verdades da palavra e se encantam com a filosofia. Alerta para o crescimento. Porque se não tiver crescimento, você vai estar vulnerável. E nessa pode ser pego em uma rede pelos falsos profetas. Filosofia. Como vimos, filosofia é o amor pela sabedoria. Mas sabedoria, que os hereges estão proclamando, é a parte do Senhor Jesus. Isso torna essa sabedoria maligna. Por quê? Porque distorce a revelação divina da palavra. Essa é a estratégia de Satanás. Essa continua sendo a estratégia. Ele fez isso lá no Éden. Ele tentou fazer isso com Jesus lá no deserto. E ele continua dessa maneira. Os seus servos utilizam a direção maligna dele. Ele é o Deus desse mundo. O mundo já é maligno. Estamos em terreno hostil, território hostil. Então, ele usa dessas formas para enredar, para cativar. Ele fala também de vãs sutilezas. Vãs sutilezas são ensinamentos falsos e sem valor dos que se dizem aptos para comunicar verdades secretas a um círculo restrito de pessoas. Eu não sei se alguém já encostou em você e fala para você assim: você tem um dom muito especial, você precisa desenvolver esse dom. Já escutou isso? Isso é aquele barulhinho da serpente. Isso é a sutileza. Você faz parte de uma elite. Você tem que fazer parte desse grupo seleto. Porque você vai receber revelações. E nem todo homem está apto para receber. Gente, toda a revelação que nós precisamos está aqui. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo de maneira muito mais intensa, abundante, do que nesses meios místicos. Interessante, esses meios místicos não estão longe, não. Então as pessoas são alcançadas
para o ego. Você é muito especial. Você tem um dom e a curiosidade de fazer parte desse grupo seleto. Religião dos mistérios da vida. Começou lá, logo após o dilúvio, o Nimrod, e veio se desenvolvendo e chega dessa maneira hoje nós, dentro das igrejas, no meio cristão, no meio evangélico. Tradição de homens. Tradição de homens não tem base bíblica. São ensinamentos religiosos inventados. Ensinamentos religiosos fruto de misticismo pagão. Fundamentos idólatras. Sincretismo pernicioso, contrário às Escrituras. Poxa, mas como isso está dentro das igrejas? E como está? Como está? Nós vemos os dias santos. Todo dia é um dia santo de algum santo, de alguma coisa. Isso é bem paganismo. Sunday, Monday, Tuesday. Cada dia da semana está ligado a um Deus pagão. Janeiro, fevereiro, março, abril, Janus, Terra, Marte. É tudo paganismo, gente. O calendário é pagão, os dias são pagão, as semanas são pagão. Isso não está dentro do cristianismo? São grandes sutilezas. São tradições de homens. Não tem na Bíblia isso. Natal. Puxa, acabamos de passar o Natal. Isso causa indisponibilidade para as pessoas. Puxa, Jesus não nasceu para você não comemora o Natal? O único problema é que 25 de dezembro é nascimento do sol. Não tem nada a ver com Jesus. Data pagã. Puro paganismo. E a igreja é receptiva. É gostoso, é festivo. Todo mundo se abraça. O espírito do Natal. É desse espírito que ele está falando. É desse aqui. E, assimilando. E a coisa vai. Mas não para aí. Festa junina. Acender fogueira para Tagum. A Moloque. As igrejas. Está na vida de muitos irmãos. Páscoa pagã. Gente, quando eu era criança, eu sempre falo isso, ficou gravado na minha mente. Na porta de entrada tinha uma cadeira ali e outra ali. Os dois diáconos da igreja. De Natal, a gente chegava, a criançadinha, já estavam os dois de Papai Noel. Com um saco de presentes para as crianças. Época de Páscoa, os dois vestidos de coelhinho, acredito, dentro da igreja. Esse é o caminho que a igreja cristã está seguindo. Os evangélicos que tanto batem no peito, que são bíblicos. Mas quando chega na hora de viver a Bíblia, acha mais gostoso do outro lado, mais legal, não confronta ninguém, mais suave, mais pagão, mais antibíblico. É o filosofismo dentro da igreja. Além das adequações humanistas ao ministério e à prática cristã. Como que? Relativismo.
Ah, não é bem assim. Isso era lá naquela época, lá antiga, agora é diferente. As coisas têm que se atualizar. A Bíblia é um livro ultrapassado, tem que ser atualizado. É isso que a gente escuta. E muito crente está aceitando. Tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia onde Deus ele não é colocado nem no masculino nem no feminino, para agradar todo mundo. Tem Bíblia que é colocado só no feminino. Aí é o movimento feminista. E o movimento feminista entrou na igreja de uma tal forma, de maneira tão intensa, que a igreja não usa mais véu. Isso desde 1950 para cá, quando o feminismo cresceu. Até 1950, todas as igrejas cristãs, as mulheres usavam véu. Então a gente começa a olhar, tudo isso, os perigos estão aqui, com as tradições de homem, aqui é feminismo. E a gente está engolindo o feminismo. É pastora, é bispa, é apóstola, é, sei lá, profeta, profetiza. E todo mundo batendo pau. A gente entra na internet, puxa, é um mulherio pregando. Aonde nós vamos chegar, meus irmãos? Nós vamos ter coragem de ser bíblicos ou não? Esse relativismo, esse feminismo, esse movimento que está adequando o humanismo dentro da igreja, relativando tudo, está atacando agora a família. O casamento é uma instituição judaico-cristã. Meus irmãos, quando Deus criou o homem, falou: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Quem era o pai de Adão? Quem era o pai de Eva? Quem era a mãe? Mas era uma instrução para a humanidade. Uma instrução estabelecida. Deus criou o casamento. Deus criou a família. Mas não. É só olhar a comunidade aqui de Lambari. A quantia de pessoas que são juntadas. Casamento, por quê? Vai que não dê certo, então já não casa. Você depois desfaz lá na frente. E o temor a Deus e a aliança que Deus fala, estabelece. Ninguém tem temor a palavra de Deus. É isso que está acontecendo, não só na sociedade, está acontecendo nas igrejas. O casamento já não está valendo mais nada. A moral, então, que moral? Nunca vi tanta baderna, tanto mau testemunho, tanta situação dentro das igrejas. Eu estou falando do mundo. O mundo está numa liga, falando da igreja. É desses perigos que o apóstolo Paulo está falando aqui. A profanidade. O que é fazer algo profano? É algo que deveria ser para Deus, para o louvor da glória de Deus, e não faz daquilo algo comum, profaniza. Aquilo que deveria ser santo fica profano. A pessoa que deveria viver em santidade vive em profanidade. As coisas de Deus não têm prioridade, não têm valor, só se fala Deus em primeiro lugar. Na minha vida, Deus está em primeiro lugar. Mas não é o que eu estou vendo nas igrejas. Não é o que eu estou vendo na vida dos crentes. Eu estou vendo eles falarem e não viverem. Só que o apóstolo Paulo está falando: cuidado, cuidado com a filosofia, cuidado com as sutilezas, cuidado com a tradição de homens.
E a igreja está descuidada de longa data. E tudo é normal, tudo pode, tudo é aceitável. E os rudimentos do mundo? Ritos, cerimônias, ordenanças. Vamos olhar para aquele momento da vida de Paulo, onde tinha um forte movimento judaizante. A comunidade judaica estava forçando que era necessário buscar o favor divino para poder ser salvo. Só que desalojando o Filho de Deus. Não precisa Jesus, não. É só seguir a lei do Moisés. Não é a Bíblia fala. Isso é rudimento do mundo. Vocês têm noção que 90% do mundo cristão enfatiza a prática da lei? Agora, eu não estou falando do adventismo, que é uma seita. Aliás, abriu uma aqui na rua. Eu estou falando das igrejas evangélicas. Então, a gente começa a observar essas coisas. Outra coisa que, olha, isso daqui é especialidade dos evangélicos. Shows gospel. Desalojando o culto a Deus. Shows. Aquela multidão, e grita, e pula, e dança e tal. Então, vamos ter uma palavra agora, pessoal. O pessoal puxou o gospel na igreja. E muito. O cidadão vinha ali cantar um pouquinho. Porque isso cativa as pessoas, enche igreja, atrai multidões. Agora eu pergunto para vocês, aonde está essa multidão? Estou fazendo diferença alguma coisa, algum lugar? Mas o pessoal gosta de show gospel. E põe show gospel na igreja. Né? Tem aquele palco, jogo de luzes, né? A banda. Uma vez eu fui num culto, o cantor, tinha um grupo de cantores. Então ele fazia toda a coisa, tipo de maia, sabe? Olhando o jeitão dele. Aí era o outro para cantar, ele baixava, virava, ficava de costa para a igreja e não cantava, porque não era a vez dele cantar. Então o que ele estava fazendo lá em cima? É isso o show gospel? Só que, por que tem show gospel? É porque tem quem queira, tem quem apoia, tem quem põe melzinho na chupeta para trazer incrédulo, morto, pagão para dentro da igreja. Depois a igreja perde o padrão porque quer agradar aquele povo e está do jeito que está. Essa é a situação. Irreverência, desalojando a ação do Espírito Santo. Ah, mas como que é isso? Culto humorístico. E fala piadinha, aí o pessoal racha de dar risada e tal. Puxa, que culto, que beleza de culto. Todo mundo fica alegre, contente, rindo. Ah, sobre o poder da ação do Espírito Santo. Foi isso? Não. Engacejos, programa de humor na igreja. Falta de reverência. Mas faz sucesso, todo mundo quer, todo mundo acompanha. Ah, tem aquele pastor da engraçadinho. Eu já vi até o preço dele, é 20 mil por culto. Viu? Ousadinho. Isso aí. Gente, nós não estamos brincando. Cristo é suficiente. Da maneira como Ele quer.
Não dessa maneira que a coisa está caminhando. Culto demonizado. Puxa e roda, e parece terreiro de umbanda, e sapateia, e sobe no pilar, e cai pro chão, e aquele banzé. Na oração. Não para Deus, confio. Está todo mundo atento com o quê? Com o demônio. É o demônio que está fazendo show aquela hora. Ah, tem culto que o pessoal enche de sal grosso para o pessoal entrar. Sal grosso. Rosinha de Sharon. Uma vez eu falei isso na escola dominical lá em Atibaia. Um membro da igreja falou assim: olha, eu creio no Deus exatamente como você está falando, está errado. Então, se Deus não for da maneira como eu tenho visto, com sal grosso, com Sharon, das maneiras de umbanda, não é esse Deus que eu quero. Daí ele saiu da nossa igreja e foi para a igreja universal, ele tinha isso. Foi tarde. Essa é a questão. Culto de adivinhação. Culto que quer adivinhar a vida dos outros. Deus está revelando uma coisa para você. Olha, está te revelando, ele me pagou. E quer adivinhar as coisas. E ministrar a palavra? Nada. Entendeu o que o Senhor quer de nós? Cuidado! Está falando. Não. É mais gostoso do outro jeito. Culto de prosperidade. Ah, é vitória. A vitória ganha, preciso vencer. Puxa, tem alguma coisa contrária. Nesse mundo passaríamos por aflições, de bom ânimo. Nós vimos no estudo de Colossenses aqui que o melhor caminho é sofrer como Jesus sofreu. Opa, mas não quer saber sofrimento. Quero vitória. Vocês estão vendo aonde o filosofismo está invadindo as igrejas? Já invadiu, já tomou conta. Tudo isso daqui não segundo Cristo. Alguém tem dúvida? Não segundo Cristo. Tudo isso daqui é não segundo Cristo. O que ele está falando? Ponha à prova. Como que Cristo quer? Quais as orientações que nós temos na sua palavra? Põe à prova, veja o que lá está falando e veja o que está acontecendo. Veja no que você está crendo, veja no que você está praticando, veja quais são as aspirações do seu coração. Avalia todo ensinamento, toda doutrina, toda prática, se é a origem divina ou humana. Maligna. Versículo 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo é um versículo sublime e face ao acúmulo intencional de evidências de que Cristo é Deus. Cristo não é uma emanação, ele é Deus. Não tem ninguém superior a ele, não precisa correr atrás de outras coisas. Cristo é superior. Você crê nisso? Você quer viver isso? Esse é o ponto. Nele habita corporalmente.
Vamos lembrar que no filosofismo, tudo isso é porque eles creem como? O corpo é mau, a carne é má. Deus nunca poderia estar num corpo humano porque a matéria é má. Opa! Só que aqui está claramente falando, nele, em Jesus, habita corporalmente. Aonde Jesus andava, ele levitava, não tocava no chão, não tinha pegada no chão. Ele é corporalmente Deus. E a amplitude de tudo, ele é a plenitude de Deus. Só que os gnósticos, eles negam a divindade de Cristo. Puxa, mas isso aqui era no tempo de Paulo. Não. Vou citar só algumas religiões para vocês aqui, que Cristo não é Deus. Ciência cristã, Cristo não é Deus. Lucianismo, ou testemunho de Jeová, Cristo não é Deus. A Igreja da Unificação, lá do Reverendo Mundo, Cristo não é Deus. A Teosofia, Cristo não é Deus. O Cristo-delfianismo, Cristo não é Deus. Entra lá no Google e veja esses nomes. Só tem de sua cabeça. Oxa, pessoal. Lá é o lugar das grandes mentes iluminadas, das emanações divinas, do grupo seleto. Sem falar, né, na maçonaria, que muita gente está nessa. Que é a mesma coisa. Ele é a plenitude. Vamos entender esse aspecto. Plenitude vem da palavra pleroma. Capítulo 1, versículo 19. 1:19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em quem residisse? Em Jesus. Quanto da plenitude de Deus? Toda a plenitude de Deus em Cristo. Então significa, pleroma significa a soma total do que Deus é. É todo o seu ser, todos os seus atributos estão em Cristo. Ele é Deus. Isso que está aí, o texto bíblico. Mas o gnosticismo também crê em pleroma, só que de outro jeito. Eles distorcem o significado da palavra. Eles usam esse termo como origem das emanações, por meio das quais o ser humano entra em contato aproximado com Deus, porque ele é uma emanação tão superior que não tem como chegar lá. Então, qual que é o alvo do gnosticismo? Pleroma é o estágio mais elevado do gnosticismo. Que são esses cultos místicos, fechados, onde só essas pessoas que têm esse elo, essas pessoas tão especiais, têm contato com Deus. Gente, estamos aqui na terra do Chico Xavier. E aí? Ele é tão bonzinho, o sorrisinho dele é uma graça. Essa é a questão. Você crê ou não crê? É ou não é? Ah, isso não é bem assim, pô. Exatamente. É isso que Jesus Cristo é a plenitude de Deus, corporalmente, de modo contínuo e permanente. A matéria em si não é má, pois Jesus teve corpo. Vamos ver isso.
João capítulo 20, versículo 26. Jesus é crucificado, ressuscita, aparece aos apóstolos, só que o Tomé não está lá. Ele volta na semana seguinte. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que é o cumprimento judaico. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé, que já foi direto no assunto: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Corporal. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e... Jesus é Deus? Ele reconheceu isso? Interessante que nas Bíblias Testemunho de Jeová, eles não mudaram nesse versículo. Então, se você quer colocar eles numa situação difícil, vai aqui, João 20, 28. Escuta, mas Tomé nos chamou de Senhor meu e Deus meu? Eles falam que Jesus é uma criatura de Deus, uma encarnação de Miguel. Ele não é Deus, ele é divindade criadora. Mentira. Especialidade de Satanás, mentira. Aqui. Espiritismo. Jesus é um espírito elevado. Não é espírito, ele é Deus. Muçulmanos, Jesus é um profeta. Não, ele não é profeta. Muito mais que isso, ele é Deus. Maomé morreu e não ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Jesus. Versículo 31. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Opa, e além de Messias é o quê? Filho de Deus, divindade. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Você crê nisso? E se você não crê, você ainda não crê. Por favor, a Bíblia. Há um só homem glorificado no céu. O Deus homem, Jesus Cristo, que corporifica a plenitude de Deus. Meus irmãos, quando Jesus da eternidade deixou a sua glória e se fez homem, o Verbo se fez carne, e ele ressuscitou e voltou para a casa do Pai, ele veio como Deus e voltou como Deus homem. Ele corporificou a plenitude de Deus num corpo humano. Aí que mostra também o corpo glorificado? Sim, o corpo glorificado dele. Exatamente. Mas o corpo dele glorificado é diferente do nosso. Sim. Porque nós não éramos Deus antes. Ele é Deus. Versículo 10. Voltando lá no Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Também, além de tudo isso, também nele, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é a plenitude da perfeição. E nós somos aperfeiçoados.
Nós temos participação na plenitude. Cantamos isso hoje, se vocês não prestarem atenção na letra. Estava na letra que nós cantamos hoje. À medida que nós lançamos mão na plenitude de Cristo, somos tomados de toda a plenitude dele. Vamos ver isso. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está orando. 15. E qual o pedido dele para a igreja de Éfeso? De quem toma o nome toda a família de Deus. Antes era a família do diabo, era a família de Deus. Tanto no céu como sobre a terra. Ser família de Deus já está valendo aqui. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Com poder mediante o seu espírito, não é perante essas coisas, emanações, esses negócios aqui. 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, estudamos esse verbo, enraizados, e alicerçados em amor, alicerce, em amor, que é fruto do Espírito. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do que? 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Isso que nós temos. Se nós temos acesso a tomar, através do conhecer Cristo, exceder todo entendimento, de termos acesso à plenitude de Deus, por que buscar em outras coisas? Filosofia, vãs sutilezas, tradição de homens, rudimentos do mundo. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Ainda para buscar emanação. Você tem um dom especial, vamos lá, vamos buscar o dom especial lá. 21. A ele seja a glória na igreja, está falando para os cristãos, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, inclui nós, para todo sempre. Amém. Do que mais nós podemos precisar? Precisa dessas coisas aqui? Cristo é o cabeça da igreja. Vimos que também é o Criador. Vimos também que Ele é o Senhor dos seres angelicais. Opa, onde está isso? Versículo 10. Colossenses 2:10. Também nele sais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. As emanações são demônios. Demônios são anjos caídos. Quem criou os anjos? Deus. Quem tem autoridade sobre os anjos? Deus. Jesus é Deus? É Deus. E o pessoal vai buscar o quê? Anjo. Outros mediadores. Espíritos iluminados. Nós somos a família de Deus. Precisamos ter consciência disso. E ter uma postura de acordo com isso. Um andar digno, como nós vimos da última vez.
Cristo é superior ao filosofismo. O apóstolo Paulo está dando um alerta para os perigos. Filosofia, vãs sutilezas, tradição de homens, rudimentos do mundo. Aí, o perigo está aí. Agora tem quem gosta de viver perigosamente, né? Ou morrer perigosamente. É verdade. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém? Fica em pé. Oremos. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, que nos abre os olhos, que nos dá propósito de vida, que dá direção para a nossa fé, base, razão, propósito, digno de vida, de ser praticado e ter dependência de fé, e buscar fazer a Sua vontade. Que o Senhor nos ajude a sermos mais do que um palavrório nesse mundo, mas que possamos conhecer a Tua palavra e viver intensamente essa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos fazer isso na força do Seu poder. Porque temos consciência. Somos pecadores, falhos, fracos, limitados, dependentes. Mas o Senhor é o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor das nossas vidas. O Senhor é a vida e aquele que nos concedeu graça e misericórdia. Por isso nós oramos Teu nome, que o Senhor é suficiente. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo por cada um de nós, que tem renovado a cada dia, derramado a Sua superabundante graça sobre as nossas vidas, e que se faz presente, Senhor, em nossos corações, no nosso viver, na pessoa de Deus Espírito Santo, nos selando, nos guardando, nos consolando, nos ensinando e nos conduzindo até a Tua presença, até a Sua vida. Que assim seja, Senhor, o nosso viver para a Tua glória. Amém. Amém. Okay, irmãos, algum recado, alguma coisa? Domingo vai ter pracinha para criança. Domingo tem pracinha para criança. Eu sou só monitor. Você vai monitor, eu sei, mas vai ter pracinha. Se não, a sala que vai ser lá na...